Senhor presidente, senhores senadores, caros companheiros e companheiras que nos assistem através da TV Senado, das diversos meios de comunicação dessa casa, que às vezes estão passando no comércio e param para nos ouvir, ou estão chegando em casa do trabalho, e que acompanham o debate dessa importante reforma aqui no Senado Federal. É importante por quê? Porque eles querem nos impor uma legislação que fere o direito do trabalhador e é fundamental que nós possamos nos pronunciar contra. Eu poderia não falar. Eu me sinto absolutamente contemplada pela fala de todos aqueles que me antecederam, especialmente o último senador de oposição que falou, o senador Requião, quando aqui iniciou, inclusive, citando o Papa que eu tinha combinado com Vossa Excelência que faria. Quero saudar aqui o companheiro Vicente Paulo Celistre, ex-deputado federal do PSB do Rio Grande do Sul e vice-presidente da CTB Nacional e da corrente sindical do PSB. E saudá-lo, e saudar a sua presença, porque ele aqui é o único representante do movimento sindical que está aqui hoje participando. Nós estamos discutindo, senador Requião, aquilo que os senadores do governo afirmam dia e noite, que é de importância fundamental para o Brasil, numa casa vazia, que só tem a presença de senadores que votam contra esta reforma, com as galerias igualmente vazias, porque não mais é permitido, na casa do povo brasileiro, a presença dos trabalhadores brasileiros e dos representantes dos trabalhadores para acompanhar as votações. É uma situação absolutamente surreal. Nós estamos debatendo uma proposta, deputado Daniel Almeida, Vossa Excelência, que também foi sindicalista e operário na Bahia, que veio da Câmara, modificada, tinha 7 artigos, passou a mais de 100, modifica mais de 200 incisos da CLT, que recebeu nesta casa 789 emendas dos senhores e senhoras senadores e senadoras, passou por 3 comissões, teve sessão temática, para falar, portanto, do esforço que esta casa fez para debater esta questão, do esforço que fizeram os senhores e senhoras senadores para participarem da mudança dessa lei, que foram sonoramente ignorados pelos 2 relatores da matéria nesta casa. Fizeram ouvido de mercador, ignoram o desejo da maioria e, como Vossa Excelência registrou, 4 senadores da base do governo que votam a favor da matéria aqui, nenhum deles defendeu a lei ou a chamada reforma trabalhista da forma como ela veio na Câmara. Aliás, todos enfatizaram justamente as suas discordâncias e fizeram uma calma explicação sobre as necessidades de mudança e da modernização da CLT, nada além disso. Porque não tem ninguém convencido da importância desta lei. Não tem ninguém que aqui a aprove completamente. E qual é o argumento que se encontrou para votar esta matéria? O argumento é dizer que nós devemos renunciar ao voto que o povo brasileiro em cada estado nos deu para estar aqui e votar igualmente como veio da Câmara, renunciando à nossa condição de casa revisora, para permitir que tiremos aqui o direito do trabalhador e o governo federal, o presidente da República, que é aconselhado num documento acordado pela parte do governo representado aqui na casa, indica ao presidente da República 6 vetos
em assuntos, inclusive no trabalho intermitente, e que envie para casa mais uma medida provisória, para passar novamente por um processo de debate, etc., modificando aquilo que é absurdo nesta reforma trabalhista. Ou seja, é irracional, é abrir mão do direito e do dever que temos de mudar a lei para melhor, dar ao presidente da República o direito de fazer o nosso trabalho, para o qual o povo nos elegeu, e ele manda de volta uma nova lei para esta casa, corrigindo os erros que nós cometemos. Não consigo enxergar qual a razoabilidade deste procedimento. Mas mais grave, alguns disseram no processo, senador Requião, que os argumentos a favor da reforma, que a reforma não feria direito dos trabalhadores, que os direitos dos trabalhadores estão assegurados em cláusulas pétreas da Constituição. Isso não é verdade. A reforma fere direito dos trabalhadores. Nós já repetimos aqui diversos dos direitos que são feridos. Eu quero destacar alguns. O pagamento do intervalo para almoço e descanso não concedido, artigo 71, parágrafo 4º. A possibilidade de controle da jornada de trabalho no caso de regime de teletrabalho. A equiparação salarial em cadeia. A proteção contra a dispensa coletiva consistente na necessidade de prévia negociação coletiva, artigo 477-A. A ultratividade das negociações coletivas, a isenção do pagamento de honorários periciais quando o trabalhador for beneficiário da justiça gratuita, artigo 790-B. E assim eu poderia aqui prosseguir, lendo um arrazoado de direitos que são retirados de você, trabalhador e trabalhadora brasileira. E eu só falo porque acho que tem uma esperança de que os trabalhadores possam estar nos ouvindo, porque os ouvidos do Senado estão ocos para o apelo que estamos fazendo há 2 meses de que não votemos essa barbaridade aqui no Senado. A reforma é cruel, é perversa. Ela fere direitos e precariza as relações de trabalho. Ela dificulta o acesso do trabalhador à justiça, especialmente os trabalhadores mais pobres, que têm direito à justiça gratuita. Ela reonera, eu quero voltar a dizer isto aqui, ela reonera a mulher trabalhadora pela gestação e amamentação. Não sei se os trabalhadores e trabalhadoras sabem, mas ela fere o direito de 30 minutos de amamentação da mulher trabalhadora. 30 minutos! E ninguém fala sobre isso, porque a maior parte das empresas em que trabalham mulheres nesse país sequer tem creche para que a mulher possa trabalhar e amamentar no período de trabalho. As mulheres dos senhores senadores certamente amamentaram calmamente em casa, com todo o descanso que lhe era possível assegurar. Eu posso lhe dizer que quando tive meu filho, eu era vereadora de Salvador. E tive num determinado momento de interromper a minha licença aos 4 meses de amamentação. Mas o meu sogro morava perto e eu saía correndo de carro para ir até a casa dele, pegar o meu filho e amamentar. E quando chegava lá, seu Zé, que era um homem de bondade pura, me dizia: minha filha, primeiro fique calma, beba água, lave as mãos, respire fundo para você começar a amamentar. Isso já eram 15 minutos. 30 minutos para uma mulher amamentar, e agora ela vai ter que negociar com o empresário que vai lhe dizer: ou amamenta nos 15 ou está fora do emprego. Ou vai trabalhar em local insalubre ou está fora do emprego. É isto que está se fazendo nesta reforma. O ônus da gravidez é um ônus da sociedade,
porque os filhos das mulheres trabalhadoras, os nossos filhos, serão os trabalhadores do amanhã. Não são só as mulheres que têm que pagar o preço do trabalho. O que esta reforma faz é dificultar para a mulher que é trabalhadora poder ter filho, poder engravidar, poder amamentar. Aí revela-se o caráter mais cruel, mais perverso, pensado de maneira perversa contra a trabalhadora deste país. Mas não fica aí. O trabalho intermitente eu não vou nem falar, mas quero ler aqui o negociado sobre o legislado de um doutor Cláudio Armando Cosse de Menezes, que escreveu em 2002 o seguinte: a prevalência da negociação coletiva sobre o legislado não é fenômeno atual. Tal coisa sempre foi possível no sentido de favorecer o trabalhador, através da concessão de direitos e vantagens não previstos na lei ou melhorando o mínimo nela estabelecidos. Sucede que agora se busca, através da desconstrução do arsenal de proteção do trabalhador, a redução dos direitos e benefícios assegurados há décadas. Em outras palavras, a convenção e os acordos coletivos perderiam seu papel de fonte suplementar do direito do trabalho para assumir um papel de regulador de interesses e objetivos econômicos sob a retórica da necessidade de se criar mais empregos ou manter os postos de trabalho existentes. Será verdade isto? E ele responde. A resposta a essas perguntas poderia começar, como ele estava falando em 2002, com o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, nosso ex-companheiro, quando confessa com todas as letras que as alterações na lei trabalhista não vão gerar um boom de empregos, mas apenas ajudar a manter as já existentes, ameaçadas, segundo ele, pela rigidez da legislação. E nós podíamos dizer, manter precarizando, manter diminuindo os salários, manter aumentando as horas trabalhadas, manter dificultando o acesso do trabalhador à justiça do trabalho, porque a partir de agora as rescisões contratuais não serão mais obrigatórias a presença dos sindicatos e também do Ministério do Trabalho. Como fiscalizar? O trabalhador vai chegar lá e voltar ao tempo antigo, em que o patrão chegava com o papel em e dizia, aqui está a rescisão contratual. É assim que vai ser. Sem a presença do Ministério do Trabalho, sem a presença do sindicato. Aqui foi dito que os sindicatos são fortes no Brasil, que isso é um exagero da oposição, um exagero nosso. Ora, os sindicatos estão, além de se enfraquecendo, a lei os enfraquece. A lei cria, além de retirar a presença dos sindicatos desse processo de fiscalização da relação do trabalho com o patrão, com o capital, ela, através do imposto sindical, e agora um senador acabou de dizer que ele era contra o imposto sindical, eu também posso ser, desde que se discuta uma forma gradativa do refinanciamento dos sindicatos no Brasil. Porque nós estamos tirando o imposto sindical que mantém os... mas não afeta o financiamento dos sindicatos patronais. Estes continuarão recebendo muito dinheiro para fazerem uns patos e financiar os impeachments que eles acharem necessários para garantir os seus direitos. O pato da Fiesp, tão conhecido. Portanto, esta reforma é danosa, é perversa, é cruel. E eu só espero, não é moderna, que é outra mistificação. Moderno é o direito do trabalhador. É atrasado não ter direitos. É retrocesso não ter direitos. É retrocesso fragmentar o direito do trabalhador.
Isso é um retrocesso, é a volta ao início da discussão. A própria Justiça do Trabalho surge praticamente para regular essa reforma. Concluindo, nobre senador. Senhores senadores, eu apelo, como o senador Requião, a palavra do Papa, que diz que um sindicato forte é bom para a sociedade. Mas eu quero apelar a Deus, porque não tenho mais força para apelar aos senadores. Eu quero apelar a Deus, que abra até a próxima semana, o dia 11, abra a consciência dos senhores senadores e senadoras, para que eles defendam o direito do trabalhador desse país, o direito a um bom salário, o direito à dignidade, e que nós possamos rejeitar essa reforma no próximo dia 11, com as galerias repletas de representantes dos trabalhadores, porque esta casa precisa voltar a ser a casa do povo brasileiro. Muito obrigada. Obrigado, senadora. Com a palavra, o senador Ricardo Ferraço. Senhor presidente,